Quais são os desafios do Brasil para a construção de um sistema nacional de educação? Como a segunda Conferência Nacional de Educação, a CONAE 2014, pode interferir nos rumos do ensino no país? Passados 12 anos de governos progressistas e democráticos, em que estágio se encontra a política de educação do governo federal? Esta edição da TV Com TE dá voz a um dos maiores especialistas do tema no Brasil. Para o filósofo e pedagogo Dermeval Saviani, os debates sobre a construção de um sistema nacional de educação ainda são marcados por contradições. Nós temos aí um campo de luta muito duro, né, para aqueles que estão na luta desde da década de 50 em defesa da escola pública. Então, hoje nós precisaríamos reativar os fóruns nacionais em defesa da escola pública, tanto no nível municipal como estadual como nacional, né, para encetar essa batalha, né, que deveria ser o centro da instituição do Sistema Nacional de Educação. Nascido em Santo Antônio de Posse, no interior paulista, Dermeval Saviani é um dos nomes mais destacados da educação no Brasil. Aos 71 anos, esse filósofo e pedagogo continua a ser uma referência na teoria histórico-crítica. Nesta entrevista exclusiva à TV Com TE, Dermeval comenta os debates sobre educação no Brasil, os resultados da segunda CONAE e os desafios para a construção de um sistema nacional. Confira. A CONAE foi uma iniciativa importante, né, porque articula a iniciativa da sociedade política, do governo, com a sociedade civil, com o movimento dos educadores, né. Então, ela tem uma grande representatividade, né, porque é precedida de conferências municipais, de conferências regionais e estaduais, né, como preparatórias para a CONAE, né. E ela tinha uma dimensão enorme, né? Tanto a de 2010 como a de 2014 tiveram aproximadamente 4.000 participantes, né? Com delegados que representavam as suas regiões, né? Foram debatidas ideias, né, e teses importantes, né? E, no entanto, não teve nenhuma repercussão na mídia, né? A mídia ignorou, né, solenemente tanto a primeira quanto a segunda CONAE, né. Embora o tema do Sistema Nacional de Educação já estivesse levantado na primeira CONAE e continuou presente na segunda CONAE, né, não houve propriamente um avanço palpável nesses 4 anos no que diz respeito à discussão e ao esclarecimento sobre o significado do Sistema Nacional de Educação. Nós continuamos marcando passo em relação à questão do Sistema Nacional de Educação. Desde a Conferência Nacional da Educação Básica, né, em 2008, né, passando pela primeira CONAE em 2010 e chegando à segunda em 2014, nós continuamos marcando passo, e a ideia que prevalece em relação ao Sistema Nacional de Educação é a de articulação dos sistemas, do Sistema Federal, dos 27 sistemas estaduais e do Distrito Federal e dos 5.700 sistemas municipais, certo? Quer dizer, que é uma questão complicada, porque com isso nós não chegamos a um Sistema Nacional de Educação. Nós apenas criamos um grande guarda-chuva para acobertar essa multiplicidade de sistemas, de certo modo desencontrados, que temos hoje no país. Tem que ser um sistema verdadeiramente nacional, né? Ou seja, um sistema unificado, né? E válido para todo o país, que deve ser implantado em todas as unidades federativas, né, em regime de colaboração, como diz a Constituição. E não vale invocar a cláusula pétrea da Constituição de que o país é um regime federativo, né, e que implica a autonomia dos entes federados, né. Por quê? Porque o Sistema Nacional de Educação
não é da União, não é do governo federal, né? Mas é da federação, sabe? E, portanto, ele é construído pelo conjunto dos entes federativos, né? Quando se diz União, isso significa a união dos estados e dos municípios, né? Portanto, se nós vamos organizar um sistema nacional de educação, isso significa que é um sistema válido para todo o país. E, portanto, os estados e municípios participam da construção desse sistema, da sua organização e da sua administração a partir dos respectivos territórios, sob coordenação da União. Certo? Então, não cabe pensar um sistema nacional que dependa da adesão voluntária, autônoma de estados e municípios, né? A adesão dos estados e municípios, né, deve ocorrer na construção do sistema, né? O resultado dessa construção é um resultado do conjunto e que vale para todo o conjunto, né? E, portanto, não caberia mais falar em sistema estadual, né, mas nas redes estaduais, nas redes municipais, né, e inclusive nas redes privadas que também integram o Sistema Nacional de Educação. Um sistema só pode ser público. Por quê? Porque uma das características do sistema é a autonomia normativa, né? Agora, só podem baixar normas que obrigam a todos o poder público, né? Só o poder público tem legitimidade de baixar normas que obrigam a todos, né? As organizações privadas não têm essa prerrogativa, né? E é por isso que não existe sistema privado. Já não existia antes. As escolas privadas integram o sistema público, mesmo que sejam sistemas diversificados, né? E essa era a nossa sistemática anterior, né, que vem já da Constituição de 1946. Né? Nós tínhamos o sistema federal e os sistemas estaduais, né? As escolas privadas, né, de nível primário e médio integravam os sistemas estaduais. Então, para funcionar, tinha que ser aprovada pelos conselhos estaduais, né, e reconhecidas pelos conselhos estaduais. As escolas de nível superior integravam o sistema federal, ou seja, para funcionar tinha que ser aprovada pelo Conselho Federal e depois reconhecidas pelo governo, pelo Conselho Federal. Então, o sistema tem que ser um sistema federado, unificado em âmbito nacional, público, né? E, portanto, se ele é público, ele não pode transigir em relação às prerrogativas e aos interesses da iniciativa privada. As escolas privadas vão integrar o sistema público enquanto privadas, né? E, portanto, não cabe conferir-lhes a prerrogativa de participar da direção e da administração do sistema, porque o sistema é público e, portanto, deve ser administrado de forma pública, né? A contribuição das escolas privadas se dará enquanto privadas, e quanto mais isso for caracterizado, melhor será a sua contribuição, né? Então nós não podemos transigir com essa espécie de promiscuidade entre o público e o privado, né, em que as coisas ficam num claro e escuro. Na atual sistemática, nós temos uma lógica verticalizada, né, em que as competências são distribuídas de forma ascendente, né? A educação infantil e ensino fundamental para os municípios, né? Ensino fundamental e ensino médio para os estados e escolas técnicas e ensino superior para a União. Então, um regime verticalizado, né, de forma ascendente. Então, essa lógica precisa ser quebrada e introduzir-se uma lógica horizontalizada, né, mediante o qual os entes federativos se responsabilizam pelo conjunto do sistema segundo as suas próprias características e suas próprias capacidades, né, e competências, né. Então, nesse sentido, o financiamento será assegurado pelos 3 níveis em regime de colaboração, né, pela União, Estados e Municípios, em regime de colaboração, segundo o funcionamento dos fundos, né. Então, nós
tínhamos o Fundef, que foi depois evoluiu para a forma do Fundeb, né, em que a participação predominante no financiamento vem dos recursos de estados e municípios, né. Caberia criar uma espécie de Fundes, né, um fundo de desenvolvimento do ensino superior, né, também financiado pelas três instâncias, mas aí com predominância dos recursos federais, né. Os profissionais da educação, né, quer dizer, a formação, a definição da carreira, né, da remuneração, né, do regime de trabalho, né, dos profissionais da educação de modo geral e especificamente do magistério, né, é algo que deverá ser competência compartilhada entre União e Estados, né. Os municípios não podem entrar aí, né, porque eles não têm condições, né, de participar desse nível, e também porque a própria lei de diretrizes e bases, né, os impede. Porque a LDB tem um artigo que diz que os municípios só poderão atuar em nível ulterior ao fundamental, né, se estiverem plenamente atendidas às necessidades do ensino fundamental, e além disso com recursos para além daqueles dos 25% obrigatórios pela Constituição, certo? Ora, se eles não podem, então, atuar, né, na formação de professores, porque isso, pela LDB, é uma atribuição como regra, quer dizer, pela LDB se dá como regra em nível superior e provisoriamente e excepcionalmente em nível médio, e o município não pode atuar nem no nível médio nem em nível superior, então ele não pode, ele não tem competência para atuar em relação às questões do magistério. Então isso é uma atribuição da União em regime de colaboração com os Estados, né. O conteúdo do trabalho pedagógico deve ter como partida o modo de funcionamento da sociedade atual. Então, por aí, caberia abrir a caixa preta da chamada sociedade do conhecimento, né, que, na verdade, é uma denominação já não adequada, porque a sociedade que nós vivemos hoje, né, é, na verdade, uma sociedade da informação, e não propriamente sociedade do conhecimento. Porque o que está disponível aí a um toque no computador são as informações. Você clica lá, você tem acesso a um mundo de informações, né? Mas isso não configura o conhecimento. Conhecimento não é apenas acesso à informação. Conhecimento é a compreensão das relações, né, das bases, né? E, portanto, o acesso à informação não garante o domínio do conhecimento, né? Ao contrário, né? Na mídia, hoje, no campo virtual, circulam informações de todo tipo, né? Mas o problema é como distinguir nesse mundo de informações, né, aquelas que são relevantes das que são irrelevantes, aquelas que são verdadeiras das que são falsas, né? E para isso é preciso ter critérios, né? E esses critérios só são construídos num processo de acesso aos conhecimentos, né, às relações, né, que tecem a vida da humanidade no processo histórico, né? E isto só é possível atingir através de processos sistemáticos, ou seja, na educação escolar, naquilo que será a atividade central do Sistema Nacional de Educação nos seus diferentes níveis, desde da educação infantil até a pós-graduação. Então, abrir a caixa preta dessa sociedade da informação significa articular no currículo, né, o acesso aos fundamentos científicos que possibilitaram o desenvolvimento das múltiplas técnicas que caracterizam a produção moderna e que possibilitaram, então, né, o desenvolvimento da sociedade atual centrada na automação e nas informações virtuais, certo?
Quer dizer, nós vivemos nesse mundo, operamos com isso, né? Todo mundo opera os seus celulares, opera os seus computadores, mas a grande maioria não tem ideia, né, dos pressupostos e dos fundamentos científicos que tornaram isso tudo possível. Certo? E é papel, então, do sistema de educação assegurar o acesso a esses fundamentos. Né? Do contrário, nós vamos caminhando aí para a realização das profecias dos textos de ficção científica, né? Em que a humanidade acaba sendo controlada pelas suas próprias criaturas, né? Perde o controle daquilo que ela mesma criou. Certo? O trabalho, né, fornece as bases de como a sociedade está organizada. Né? E é sobre o modo como a sociedade está organizada, né, que o currículo deve ser articulado. Né? Então, mediante o trabalho, os homens atuam sobre a natureza e a transformam. Né? E o fazem nas relações com os outros, certo? Então, isso significa que o conteúdo do ensino fundamental, né, ele deve possibilitar o acesso às crianças, né, dos conhecimentos, né, que foram desenvolvidos a partir do processo de trabalho e que são a base, né, do próprio processo de trabalho. Então é por isso que o currículo do ensino fundamental, né, ele vai conter o quê? Ele vai conter o acesso à linguagem escrita, né, porque o processo de trabalho de ação sobre a natureza levou, então, à sistematização da comunicação, né, passando do nível do direito consuetudinário para o direito positivo, que se expressa em termos de regras escritas. Né? Então, a sociedade moderna ela incorporou a escrita na própria vida produtiva e na organização das cidades. Então, as crianças têm que ter o domínio disso para poder viver nessa sociedade, né, que incorporou a escrita no processo de produção e também na organização das cidades. Então, a linguagem escrita. Certo? Agora, mas agir sobre a natureza implica em conhecer como a natureza funciona. Então, as ciências naturais é um componente básico também da escola elementar. Né? Mas os homens, ao agir sobre a natureza, né, o fazem nas relações entre os próprios homens, né, criando instituições, né, e desenvolvendo toda uma organização social. Então, as ciências sociais, né, devem integrar o currículo da escola elementar, né, que no currículo tradicional é traduzido pelas disciplinas de História e Geografia, certo? Que complementa aí o currículo da escola elementar, né, por esse processo de organização da vida moderna, né, a educação física, né, porque o próprio trabalho exige atividades musculares, né, e, portanto, o desenvolvimento físico faz parte desse processo, né, e a educação artística como elementos que desenvolve também o aspecto emocional. Certo? Então, veja, é o trabalho, o princípio educativo que leva a essa organização curricular. A luta pela aprovação das deliberações da CONAE continua na ordem do dia, bem como a implementação do Plano Nacional de Educação, aprovado em junho de 2014. A mobilização continua pela efetivação de um Sistema Nacional de Educação que regulamente a educação pública e privada, além de garantir que, em regime de colaboração, as metas do plano sejam executadas nos estados e municípios. Temos muita luta pela frente. Até a próxima!